Olá, saudações a todos os meus alunos do curso de História da Igreja. Bem, gente, já faz muito tempo, não é? Que nós não fazemos esses vídeos sobre o nosso curso. Por isso, no vídeo de hoje, eu irei fazer uma revisão bem breve de tudo aquilo que nós já vimos em nosso curso. E depois, claro, seguiremos o cronograma tanto do História da Igreja da Neo Rupes, como também daquele livrinho fino de História da Igreja, História Eclesial de São João Bosco, claro, com outros anexos também. E vamos seguir agora com toda a força, ok? Sabemos que também houve algumas questões que impediram de fazermos esses vídeos, mas a gente tem que seguir adiante. E claro, eu tenho um compromisso com vocês e mais ainda com a verdade. Então vamos agora à nossa aula de hoje, que é uma revisão de todo o nosso curso. Bom, pessoal, então, lembrando que a gente está no tomo A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Bem, vimos até agora aquele capítulo que fala sobre a salvação que vem dos judeus, que foi o primeiro capítulo, né? Com vários tópicos. Por exemplo, os irmãos de Jerusalém, a gente falava aí da igreja quando estava nos primórdios, do cristianismo. O grito do mensageiro da alegria, a gente vê a questão aí da ressurreição de Cristo, né? A fé em Jesus e os pendores espirituais, a gente vê aí realmente como estava sendo constituída a primeira comunidade cristã. Aí vem a questão da vida comunitária, que também está ligado a isso. E não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aí vem a questão dos testemunhos dos primeiros apóstolos e discípulos de Cristo. A palavra semeada fora de Jerusalém, aí vem aquela questão do primeiro concílio, né? E também a questão sobre algumas tradições judaicas que foram discutidas ali pelos apóstolos. Helenistas e judaizantes, a gente vê aí a questão daqueles povos que vieram da filosofia clássica e também dos povos da Torá, né? Os judeus. Os 7 diáconos e o martírio de Santo Estevão, né? O primeiro mártir do cristianismo, o trabalho de São Pedro e do diácono Filipe. A gente vê isso tudo que eu estou falando aqui, que Daniel Rupes fala nesse primeiro capítulo, também está contido no Novo Testamento. Herodes Agripa, o perseguidor, a gente vê começa as perseguições de Herodes. Antioquia, a gente vê a igreja em Antioquia e também os primeiros cristãos em Antioquia. O fim de Jerusalém, a questão da década de 70, né, que foi profetizada por Jesus Cristo, quando ele disse: chorai não por mim, mas por vós e vossos filhos, né? A salvação vem dos judeus, aquilo que Cristo falava, né? Mas claro que é o Messias. A salvação vem dos judeus, porque o Messias vem dos judeus, que é Jesus Cristo. Um arauto do Espírito Santo, aí vem a questão de São Paulo, a sua conversão, né? A entrada de São Paulo em Damasco. Um jovem judeu nos países gregos, vimos como ele passou de perseguidor e seguidor realmente de nosso Senhor, né? Anos de aprendizagem com os apóstolos ali, com os discípulos de Cristo. Cristo anunciado aos gentios. São Paulo é chamado também apóstolo dos gentios, né? Vimos a questão dos chamados momentos do Espírito, né? Quantas comunidades receberam a infusão do Espírito Santo, receberam os dons do Santo Espírito e também deram o seu testemunho. Uma arte segundo o Espírito. Aí vimos há pouco da arte sacra dentro do cristianismo. Uma mensagem ligada à realidade. Claro que havia ali, não era como alguns grupos messiânicos que existiam, mas realmente uma realidade que anunciavam realmente alguém que ressuscitou, e esse é Jesus Cristo. Problema do passado, a gente vê aí a questão também de muitos ligados a algumas coisas do passado, né? Em alguns apóstolos, Jesus ou Paulo, vem aquela problemática, né? Os apóstolos de Pedro ou de Paulo, mas independente disso, todos são apóstolos de Cristo. O próprio Paulo fala isso em suas cartas, né? A prisão em Jerusalém, a gente vê a prisão aí do apóstolo Paulo. São Pedro e a igreja de Roma. A gente vê o testemunho que São Pedro deu, né, em Roma. A liberdade do Espírito, inclusive tem um filme chamado Covardes, Para Onde Vais, né, em relação a São Pedro.
A liberdade do Espírito, que a gente vê que realmente o Espírito Santo veio para que sejamos pessoas livres. O testemunho do sangue. A gente vê aí que a palavra realmente martírio é testemunho, né? A Roma é a revolução da cruz. Aí vem toda a questão dos mártires, primeiros mártires, uma questão da semeadura cristã, o Império Romano, né? As legiões marcharam a seu favor. Roma e Augusto, questão dos deuses. As brechas nos costumes. Aí vê como, por exemplo, em relação a alguns costumes, foram alguns omitidos, outros tirados, é claro. Feridas no corpo social. A gente vê aí como alguns sentiram-se atingidos, por exemplo, porque os cristãos não seguiam os costumes dos gregos, né? E a chamada Revolução da Cruz, que São Paulo pregava muito, né? Que é o Cristo e Cristo crucificado. Conformismo religioso e inquietação mística, né? Um dos outros tópicos que vimos. Aí vemos aí as pessoas, claro, os cristãos, queriam o que devemos todos querer agora, né? Ser um novo Cristo e realmente viver essa atmosfera espiritual, né? Facilidades e obstáculos para o Evangelho. A gente vê facilidade, por um lado, porque todos os povos receberam semi-verbos, como diz Santo Agostinho, as sementes do verbo, né, por tradição, e claro, aí havia facilidade e os obstáculos, claro, porque eles receberam uma cultura também depois com um tempo diferente, tudo isso, e aí houve essa oposição, né? Então o nascimento da oposição, lógico, e aí vem também o especial do Império, né? E o capítulo 4 fala dos mártires dos primeiros tempos, né? Tem vários tópicos. Lembrando os jardins de Nero, né? Que a gente vê, por exemplo, no filme São Paulo Apóstolo, a questão dos cristãos também sendo incendiados, né? Vários martírios que eles sofreram, não só incêndio, como também ser dado às férias, a gente vai ver aqui mais adiante, relembrar de tudo isso, né? Gesta martírio, lembrando que muitos cristãos foram martirizados apenas porque não queriam colocar incenso. Você vê a questão da falsidade e a verdade, né? Eles preferiram a verdade do que a falsidade. Assim, uma coisa boba, assim, faça de conta que está incensando coisa e tal, mas eles não quiseram isso. Disseram, não, eu não posso porque isso é um culto aos ídolos, e por isso foram martirizados. E veja bem, hoje em dia a gente acaba negando Cristo muitas vezes por certas conveniências e nem ameaçam a gente com a morte. A perseguição, bases jurídicas e clima de horror. Lembrando que Roma já tinha, por exemplo, a questão do direito, a gente herdou isso dos romanos, né? Mas eles aproveitaram tudo isso e colocaram leis, inventaram leis em relação contra o cristianismo. As inquietações e os ódios de Domiciano, né, um dos imperadores, vox populi, né, voz do povo, como alguns diziam, a voz de Deus, nem sempre, como vimos nesse capítulo, nesse tópico do capítulo, aliás, 4, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Porque pediram a morte dos cristãos. O restrito de Trajano e a política cristã dos Antoninos é como começar a ser mais ameno com os cristãos e permitindo algumas coisas, né? Na Ásia, a gente vê a questão dos dois príncipes da igreja. Na Gália, os mártires de Lyon. Em Roma, uma jovem patrícia Cecília. E na África, os humildes mártires de Chile. O martírio testemunho humano e o martírio ato sacramental. Então o martírio é isso, como vimos, um testemunho humano e também um ato sacramental, né? A pessoa se oferece como algo sagrado para Nosso Senhor através do martírio. Então, a vida cristã nos tempos das catacumbas, né? A gente vê, inclusive, várias artes sacras nas antigas catacumbas do cristianismo, né? Do catolicismo, porque quando fala cristianismo aqui, na verdade é um sinônimo, estamos falando de catolicismo. Os cristãos da cidade pagã, as catacumbas, né? A entrada no cristianismo, o símbolo dos apóstolos, a regra da fé, né? Que é isso que a gente reza no domingo. É o credo, que é o símbolo dos apóstolos. A Eucaristia, carne de Nosso Senhor, aí fala justamente sobre alguns santos padres que falavam sobre a Eucaristia. Uma missa nos primeiros tempos da igreja. E uma vida consagrada pela oração,
também dentro do capítulo 5, a moral e a penitência, né? Questões que eram morais, a questão da penitência, as igrejas e a igreja, as comunidades, né? E a igreja, sim, que a igreja católico significa universal, a organização dos quadros, apóstolos, profetas e doutores, a unidade da igreja e o primado de Roma, e a chamada, eles começaram a colocar a terceira raça como se fossem os cristãos, e assim colocar alguns povos, de uma forma discriminatória, né? Bom, aliás, eu passei um pouco aqui, algumas coisas que não tínhamos visto ainda, desculpem, por exemplo, a questão da vida cristã no Templo das Catacumbas, mas de qualquer forma eu adiantei como se fosse um programa, né? Paramos de fato aqui, na parte que diz, na Gália, os mártires de Lyon. A gente vai começar agora, na próxima aula, depois desse resumo, né? Em Roma, uma jovem patrícia chamada Cecília. E daí a gente seguirá também com outros capítulos dessa primeira parte, né? Da Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Bem, iremos ser um pouco mais resumidos em relação ao livro de Daniel Rupes. Estamos tentando seguir todo o roteiro, todo o livro, mas a gente vê que ele, como são livros muito densos, então vamos resumir um pouco. Eu vou pegar os capítulos agora em diante, resumi-los muito bem e falarmos sobre os pontos principais. Vou tentar, eu tinha antes esses livros em PDF e eu vou ver se eu consigo com um amigo meu, se ele conseguir, eu coloco no grupo nosso sobre esse livro, que é bom vocês terem em mãos. Então não são apenas as aulas, mas também procurem estudar esse livro de Daniel Rupes, História da Igreja, ok? Então, gente, bom, essa fica a nossa aula, esse resumo de todas as aulas que tivemos. E seguiremos agora em diante com fé em Deus. Também os projetos que eu já vinha falando nos grupos da gente da História da Igreja, eu também darei continuação, ok? Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.